Você já parou para pensar quantas vezes entrou em um ambiente e não foi notado? Quantas vezes você esteve ali, presente fisicamente, mas invisível para os outros? Isso não é só azar, isso é falta de carisma, falta de presença. E a verdade é que pequenos erros sociais podem estar te tornando menos atraente sem você nem perceber. Aqui no Postura Masculina, eu, Sil Ferreira, vou te mostrar de forma direta e prática como eliminar esses erros e construir uma imagem de homem de valor. Se você realmente quer respeito, reconhecimento e conexões de verdade, esse é o lugar certo. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com aquele amigo que precisa dessa transformação. Porque no final do dia, meu irmão, ou você aprende a se destacar, ou vai continuar sendo apenas mais um na multidão. A escolha é sua. Quando você chega em um ambiente e corre direto para o grupo de apoio, aqueles amigos de sempre, aquele canto seguro, aquele copo na mão, você está se escondendo. Pode parecer conforto, mas na prática é o primeiro erro que destrói a sua presença. Um homem que se fecha no seu círculo transmite insegurança, passa despercebido e nunca é lembrado. Agora, imagine o contrário. Você entra em movimento, anda pelo ambiente, observa, sente a energia das pessoas, entende a vibe. Essa simples atitude já te dá vantagem. Movimento é vida, é sinal de confiança, é o primeiro passo para construir carisma. Quem está parado parece inseguro, quem circula é notado naturalmente. Não confunda movimento com ser barulhento ou forçado. Não é sobre falar alto ou querer ser o centro das atenções. É sobre adaptação, perceber como o ambiente funciona, ajustar sua postura e mostrar que você está presente de verdade. O homem que se adapta é sempre o que cria mais oportunidades, seja na balada, no trabalho ou até na academia. Pensa na cena. 2 caras entram em uma festa. Um se encosta no bar, fica preso ao celular e espera que alguém puxe assunto. O outro caminha, cumprimenta pessoas, abre espaço para conversas leves. Qual deles você acha que passa mais segurança, mais energia, mais carisma? É óbvio. O que se move. Entrar em movimento também exige proatividade. Não adianta esperar que os outros façam o primeiro gesto, porque ninguém está preocupado em te dar atenção. Quando você toma a iniciativa, você mostra liderança. Você mostra que não é figurante no ambiente, mas alguém que sabe o que quer. E não importa se você é mais introvertido ou reservado. Movimento não é sobre falar sem parar, mas sobre estar disponível, mostrar interesse e abrir pequenas conexões. É olhar nos olhos, dar um boa noite, comentar algo simples. São detalhes pequenos que criam um impacto enorme e colocam você em evidência. O problema de se prender ao grupo de apoio é que você vira invisível. E invisibilidade é o oposto de atração. Se você quer respeito, conexão e oportunidades, precisa abandonar essa postura passiva. E isso nos leva direto ao próximo erro, porque não adianta só se mover. Se você não tiver proatividade, vai continuar esperando que a vida faça o trabalho por você. Um dos maiores erros que acabam com o carisma e a presença de um homem é acreditar que basta estar no ambiente para ser notado. O cara entra, cruza os braços, encosta na parede e pensa: se alguém quiser falar comigo, que venha. Isso não é atitude de homem de valor. Isso é comodismo. E comodismo é repelente social. O mundo não deve nada para você. Ninguém vai chegar e dizer: uau, olha só como ele está quietinho no canto, vou falar com ele. Não, isso nunca vai acontecer. Se você não se movimenta e não toma iniciativa, você passa despercebido. E o que não é visto, não é lembrado. O homem que não age perde espaço para aquele que mostra proatividade. Proatividade é a habilidade de dar o primeiro passo, de criar oportunidades em vez de esperar por elas. No trabalho, é o cara que se apresenta numa reunião, que coloca a opinião na mesa. Nas relações, é o homem que chega, puxa assunto, mostra interesse. Na vida, é aquele que corre atrás de seus objetivos sem ficar reclamando que nada acontece. Imagine 2 caras no mesmo ambiente. Um encostado, olhando para o celular, com expressão de tédio. O outro cumprimentando pessoas, apresentando-se com firmeza, olhando nos olhos, transmitindo energia. Quem você acha que é percebido como líder? O segundo, claro. A diferença não está no físico, está na atitude.
Ser proativo não significa ser inconveniente ou exagerado. É simplesmente assumir responsabilidade pelo impacto que você causa. É chegar em alguém e dizer: prazer, meu nome é João. É começar uma conversa simples sobre algo em comum. São atitudes pequenas que demonstram segurança e fazem você se destacar naturalmente. Quando você não assume essa postura, você deixa claro que não tem direção, que espera que o mundo decida por você. Mas quando você é proativo, transmite força, confiança e se torna alguém que as pessoas querem conhecer. É o tipo de postura que aumenta o seu carisma e abre portas em qualquer lugar. E aqui vem o ponto. Quando você não se move e não age, não só passa despercebido, como também transmite fragilidade. E essa fragilidade aparece em outro erro muito comum, que está diretamente ligado à forma como você ocupa o seu espaço no mundo. E é sobre isso que vamos falar agora. Outro erro que destrói a sua presença é ocupar pouco espaço, como se você estivesse pedindo desculpas por existir. É o cara que fala baixo demais, que anda olhando para o chão, que se encolhe em um canto como se quisesse desaparecer. Essa postura passa insegurança e tira todo o seu carisma. Um homem de valor não precisa ser espalhafatoso, mas também não pode se esconder. Ocupar espaço é transmitir convicção com o corpo, com a voz e com o olhar. É falar de forma clara, para fora, para que todos escutem. É manter uma postura firme, sem medo de ser percebido. Isso não é arrogância, isso é confiança. Pensa no ambiente de trabalho. Quem você respeita mais? O cara que apresenta uma ideia olhando para baixo, quase sussurrando, ou aquele que fala com clareza, projetando a voz, olhando nos olhos da equipe? A diferença está na energia que cada um transmite. O primeiro parece inseguro. O segundo, mesmo que diga o básico, é ouvido. E na vida social é igual. Um homem que se esconde, que fala para dentro, que parece sempre desconfortável, passa a impressão de que não acredita em si mesmo. Já o homem que ocupa espaço com naturalidade mostra a adaptação. Ele se ajusta ao ambiente, mas sem perder a firmeza. Isso atrai pessoas automaticamente. Não confunda ocupar espaço com ser inconveniente. Não é falar alto demais, interromper ou querer dominar tudo. É simplesmente não ter medo de ser visto. É estar confortável em ser quem você é, com autenticidade. Essa é a base de um carisma sólido. Mostrar ao mundo a sua essência sem pedir licença. E se você sente que sua voz não é ouvida, que precisa repetir sempre o que fala, talvez esteja nesse padrão de se encolher. É quase inconsciente. Você fala baixo porque, no fundo, não acredita que sua mensagem importa. E é aí que mora o erro. Um homem que quer respeito precisa se expressar como quem sabe o valor do que tem a dizer. Agora, ocupar espaço é só uma parte do jogo. Porque não adianta você se mostrar firme e presente se na hora da conversa só pensa em si mesmo. E é exatamente isso que nos leva ao próximo erro: a falta de interesse genuíno pelos outros. Um dos erros mais comuns que destroem o carisma de um homem é falar apenas de si mesmo. É aquele cara que só conta as próprias histórias, só fala dos próprios gostos, só se preocupa em mostrar o que ele faz. Esse tipo de postura mata qualquer chance de conexão real, porque transmite arrogância e ego inflado. Agora pensa comigo, quem você prefere ter por perto? O cara que monopoliza a conversa, não deixa ninguém falar, ou aquele que escuta, que demonstra curiosidade genuína, que valoriza o que você tem a dizer? É óbvio que o segundo cria mais vínculos, porque ele desperta a sensação de importância no outro. E isso gera presença. Demonstrar interesse pelos outros não diminui você, pelo contrário, aumenta o seu valor social. Quando você faz perguntas, quando escuta de verdade, você coleta informações que permitem se adaptar melhor a cada pessoa. Essa adaptação mostra inteligência emocional, respeito e maturidade. 3 traços que todo homem de valor precisa cultivar. No ambiente de trabalho, por exemplo, o colega que se interessa pelo projeto dos outros cria mais respeito do que aquele que só fala do próprio desempenho. Nas relações, o homem que pergunta sobre o dia da mulher, que presta atenção nos detalhes, transmite cuidado e cria atração. E nas amizades, quem ouve mais é sempre o mais procurado. Ser interessado é também uma forma de mostrar proatividade. É você quem abre espaço para o outro se expressar. É você quem conduz a conversa para além do superficial. Isso gera confiança, porque as pessoas percebem que você não está ali apenas para se exibir,
mas para se conectar de verdade. E aqui está a sacada. Quando você se interessa pelos outros, você automaticamente se torna mais interessante. Parece contraintuitivo, mas é real. O mundo já está cheio de gente que fala demais. O homem que escuta, que dá atenção genuína, se destaca como alguém raro. E por isso, valioso. Mas claro, tudo tem limite. Se de um lado existe o erro da arrogância, do outro existe o erro de não perceber o espaço do próximo, de não respeitar regras básicas de convivência. E é justamente aí que entra o próximo ponto, a falta de bom senso. Bom senso é uma das qualidades mais simples e ao mesmo tempo mais raras de se encontrar. E a falta dele destrói qualquer chance de você ser visto com carisma ou presença. É aquele cara que age como se fosse o dono do espaço, que ignora regras básicas de convivência e não percebe que está incomodando os outros. Nada derruba mais a imagem de um homem do que parecer egoísta e desrespeitoso. Um exemplo clássico é a academia. Você já viu alguém ocupar um banco apenas para apoiar a toalha ou os halteres, enquanto dezenas de pessoas esperam para usar? Isso é falta de bom senso. O ambiente não gira em torno de você, e quando você age assim, transmite imaturidade. Já o homem que sabe dividir, revezar, ceder espaço, transmite postura, equilíbrio e respeito. Bom senso é entender que a sua liberdade termina onde começa a do outro. É perceber que sua voz, sua postura e suas atitudes impactam quem está ao redor. O homem que sabe dosar energia, que respeita os limites do ambiente, ganha respeito automático. Porque ser respeitado não é só sobre se impor, é também sobre respeitar. Na vida social, isso fica ainda mais evidente. O cara que interrompe todos para contar a própria história, que fala alto demais, que não percebe os sinais de incômodo, perde valor rápido. Já o homem que observa, que sente o ambiente e se ajusta com adaptação, mostra maturidade e cria conexões mais sólidas. O bom senso também se aplica no trabalho. Aquele que sabe o momento certo de falar, que entende quando colaborar e quando ouvir, é sempre mais respeitado. E isso está diretamente ligado à sua proatividade. Porque agir com iniciativa é ótimo, mas agir sem medir impacto pode ser desastroso. O equilíbrio entre os dois é o que diferencia um homem comum de um homem de valor. E veja como tudo se conecta. Bom senso é também autocontrole. É você não deixar que o ego mande mais do que a razão. É estar atento ao coletivo sem perder sua autenticidade. Essa habilidade faz parte de um conjunto que aumenta o seu carisma e fortalece sua imagem em qualquer ambiente. Só que de nada adianta ter bom senso se você negligencia a base mais visível da sua imagem, o cuidado com você mesmo. E é exatamente isso que vamos ver no próximo erro, a falta de autocuidado. Pouca coisa destrói mais o carisma de um homem do que a falta de autocuidado. Não adianta ter boas ideias, boa conversa ou até presença em alguns momentos se, visualmente, você transmite desleixo. Roupa amarrotada, cabelo mal cortado, barba sem atenção, cheiro ruim, tudo isso comunica muito mais rápido do que suas palavras. As pessoas julgam sim pela aparência, e não tem nada de errado nisso. É instinto. Quando você se apresenta bem, transmite higiene, ordem e disciplina. Quando você se apresenta mal, o impacto é imediato. Insegurança, desconfiança e até repulsa. Por isso, autocuidado é respeito. Consigo mesmo e com os outros. O homem que se cuida ativa automaticamente o chamado efeito halo. Ele é percebido como mais inteligente, mais confiável e até mais simpático, mesmo antes de abrir a boca. Agora, o homem que se descuida pode até ter boas qualidades, mas dificilmente alguém terá paciência para descobri-las. Sua presença morre na porta. Pensa no ambiente profissional. 2 candidatos para a mesma vaga, ambos preparados, ambos com currículo forte. Mas um aparece desalinhado, barba mal feita, postura relaxada. O outro chega limpo, alinhado, postura firme. Quem passa confiança? O segundo, sem dúvida. O autocuidado fala antes de você. E no campo social não é diferente. Um homem bem cuidado atrai olhares, desperta curiosidade, gera respeito. Não é sobre ser escravo da vaidade, mas sobre entender que seu corpo e sua imagem são ferramentas de comunicação. Cuidar disso é ter proatividade. Você assume responsabilidade sobre como o mundo te percebe. O autocuidado também fortalece sua autoestima. Quando você se olha no espelho e gosta do que vê, sua energia muda.
Sua voz ganha mais firmeza, sua postura mais confiança. Isso aumenta sua capacidade de adaptação, porque você não teme julgamentos. Você sabe que está apresentável e preparado. Agora, se a falta de autocuidado já enfraquece a sua imagem, o próximo erro é ainda mais perigoso. Porque não se trata apenas da aparência, mas da forma como você se posiciona diante do mundo. E esse erro tem nome: frame fraco. O que derruba a presença de muitos homens não é só a aparência ou a postura física, mas a falta de firmeza interna. O famoso frame fraco. É quando você chega em um ambiente sem opinião, sem convicção, sem mostrar para o que veio. Nesse estado, você não é percebido como protagonista, mas como espectador da própria vida. O frame fraco aparece no aperto de mão frouxo, no olhar que foge, na voz sem energia. São sinais sutis, mas que comunicam insegurança em segundos. As pessoas não dizem nada, mas sentem. E quando sentem que você não transmite firmeza, simplesmente te ignoram. O contrário disso é ocupar seu lugar com autenticidade e confiança. Um homem com frame sólido não precisa gritar para ser ouvido. Ele fala de forma clara, olha nos olhos, mantém postura ereta. Ele transmite carisma porque acredita no que diz. Sua energia mostra que ele sabe quem é e para onde vai. E esse tipo de presença é magnética. Atrai respeito automático. No trabalho, isso faz toda a diferença. O profissional que entra mudo e sai calado, que nunca defende suas ideias, que se esconde atrás dos outros, passa despercebido. Já aquele que mostra convicção, que participa, que transmite confiança, se destaca naturalmente. O frame sólido abre portas que o frame fraco jamais abriria. Na vida social e nos relacionamentos, é a mesma regra. A mulher sente quando um homem não tem firmeza, e isso mata qualquer chance de atração. Mas quando ela percebe que você se posiciona, que não teme expor opinião, que olha nos olhos com confiança, a percepção muda instantaneamente. É a força silenciosa que transmite valor. Construir um frame forte exige autocuidado, exige proatividade, exige adaptação. É um conjunto. Não é sobre ser perfeito, mas sobre mostrar presença de verdade. Quando você assume esse papel, ninguém te ignora. Você se torna referência em qualquer ambiente. Mas existe ainda um último ponto que conecta todos esses erros e mostra o caminho da transformação. Porque não adianta apenas eliminar falhas. É preciso evoluir constantemente. E essa evolução só acontece através de uma arma poderosa chamada conhecimento. No fim das contas, todos os erros que vimos até aqui têm uma raiz em comum: a falta de conhecimento sobre si mesmo e sobre o jogo social. Sem conhecimento, você não enxerga os próprios erros, não sabe como corrigir falhas e nem como potencializar suas qualidades. É como tentar jogar um jogo complexo sem nunca ter lido as regras. O homem que busca conhecimento está sempre em evolução. Ele entende seus pontos fortes e os usa a seu favor. Ele reconhece suas fraquezas e trabalha nelas até transformá-las em poder. Esse processo constante molda sua presença, fortalece sua identidade e elimina, aos poucos, tudo aquilo que o torna menos atraente. Pensa na academia. Você não fica forte da noite para o dia. É treino constante, disciplina, ajustes de técnica. Na vida social, é igual. Cada interação é um treino. Cada erro é uma lição. Quando você busca aprender, você se adapta melhor. Você ganha confiança. A adaptação é fruto direto do conhecimento aplicado. Um homem que se desenvolve está sempre um passo à frente. Ele não depende da sorte, porque constrói oportunidades. Ele não teme ambientes novos, porque sabe se posicionar. Ele não precisa fingir carisma, porque sua autenticidade é sustentada por experiência e aprendizado real. O conhecimento dá poder, e esse poder não é só externo. Ele começa dentro. Quando você se conhece, você se respeita mais. E quando você se respeita, você se cuida. O autocuidado vira natural. A proatividade vira hábito. A postura firme deixa de ser esforço e se torna essência. O conhecimento cria a base sólida para todas as mudanças. O grande segredo é nunca parar. O homem que acha que já sabe tudo se estagna. O homem que entende que sempre pode aprender se torna imparável. Conhecimento é combustível de longo prazo. Quanto mais você busca, mais você cresce, mais valor entrega, mais respeito conquista. E aqui está o desafio. Você pode continuar repetindo os mesmos erros,
ou pode assumir o compromisso de evoluir. A escolha é só sua, mas saiba disso. O mundo respeita quem se move, quem age e quem aprende. O próximo nível da sua vida começa no momento em que você decide se tornar um homem de alto valor. Se você chegou até aqui, já percebeu que pequenos erros podem destruir sua presença e o seu carisma sem que você perceba. Mas também viu que, com proatividade, autocuidado e adaptação, é possível virar o jogo e se tornar um homem de respeito, lembrado e admirado em qualquer ambiente. Agora a pergunta é: você vai continuar cometendo os mesmos erros, se escondendo atrás do grupo de apoio, esperando que os outros te notem? Ou vai assumir a postura de protagonista e começar a se destacar de verdade? Pensa nisso. Quantas oportunidades você já perdeu por falta de atitude? Quantas pessoas interessantes passaram por você sem nem perceber sua presença? E o mais importante, até quando você vai aceitar ser invisível? Se você está comprometido com a sua evolução, já se inscreve no Postura Masculina, ativa as notificações e deixa seu comentário aqui embaixo contando qual desses erros você mais se identificou. Esse é o seu espaço para crescer, aprender e se tornar a melhor versão de si mesmo. A transformação começa agora. A decisão é sua. Seja o homem que todos respeitam, não o que todos esquecem.